Ai, meu Brasil, bombou na net. Se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Quem tá na nossa telinha aí é o Pato Rouco de Curitiba, o Marreco de Maringá. Olha, os dias dele como senador estão contados, assim como os dias de liberdade dele também deverão estar contados, porque tudo que ele fez deve pagar e precisa pagar. E eu vou passar o vídeo aqui da Gleisi Hoffmann acabando com ele, a Gleisi Hoffmann trucidando o Sérgio Moro, destruindo o Sérgio Moro, deixando ele no chinelo, o lugar onde ele é realmente o que ele é. Ele é um capacho do Bolsonaro, miliciano do Bolsonaro, foi admirador do Bolsonaro, eleitor do Bolsonaro, apoiador do Bolsonaro, mequetrefe do Bolsonaro, capacho do Bolsonaro na justiça, capacho do Bolsonaro na campanha e queria ter moral, mas a moral do Moro já acabou faz tempo. É considerado um senador zumbi pelos colegas porque ele não tem moral de um cachorro lá no Senado e ele não vai ter moral de nada, um ex-juiz ladrão, e aí vai passar para a história como o lixo da história, porque os dias dele também como político foi curto, a trajetória dele como político também vai ser curta, porque ele vai perder o mandato, ficar inelegível como o patrãozinho dele, como o genocidazinho dele, o imbrochável dele, que é o mequetrefe capiroto Bolsonaro, e o Sérgio Moro também tem uns dias contados. A Gleisi Hoffmann colocou ele no lugar dele, como eu falei, no lixo da história, destruiu, destroçou o Sérgio Moro, e eu vou passar o vídeo para vocês aqui. Parabéns a Gleisi Hoffmann, que acabou com esse pilantra, esse juizinho barato, mentiroso, que cometeu a pior fraude judicial da história do nosso período democrático. E que bom que nós estamos vendo isso, que bom que ele foi totalmente desmascarado, mas ainda falta algumas pedras rolarem, ainda falta muita coisa acontecer para que esse cara aí pague tudo que ele fez, né? Que ele vá para cadeia, que ele perca mandato, tudo é o que ele merece por ter feito contra o nosso país, contra a nossa democracia, contra o nosso presidente Lula. Vamos ao vídeo. É muito bom ver o senhor sentado aí na frente, sendo inquirido pelos parlamentares, assim como foi no Senado. O senhor, o juiz, hoje ministro do Bolsonaro, arauto da moralidade, inquiriu muita gente, muitas vezes de forma arrogante, como fez com o presidente Lula, e condenou-o antes de julgar. É verdade que o senhor não está sendo investigado, mas o senhor está em processo de julgamento no Supremo Tribunal Federal por suspeição, num habeas corpus do presidente Lula. E também não é verdade que o senhor sempre age corretamente, ou que só tem críticas à Lava Jato. Eu quero lembrar aqui que temos algumas ações judiciais que já cassaram decisões suas. Aliás, tem uma grande de 2008 que anulou uma operação que o senhor coordenava, que era a Operação Pôr do Sol, por escutas ilegais e tempos ilegais dessas escutas. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal considerou ilegais as conduções coercitivas. Só o senhor fez mais de 257. Com certeza, muitas desnecessárias, como foi a do presidente Lula, porque a lei é clara, diz que a pessoa tem que ser chamada 2 vezes para depor. Se ela se negar, tem que ter a condução coercitiva. O senhor nunca chamou o presidente Lula, mas o senhor sabia que o Queiroz foi chamado 2 vezes e não foi? O senhor acha correto o Rio de Janeiro, a Justiça do Rio, não fazer a condução coercitiva do Queiroz? Também o senhor levou um corretivo grande do ministro Teori, quando do grampo do presidente Lula com a presidenta Dilma. Como se tratava de uma presidente da República, o senhor tinha que ter remetido para o Supremo e o senhor não fez. Vazou num horário que estava ilegal. Depois o ministro Teori considerou ilegal, o senhor pediu desculpas. Ele morreu, o senhor voltou a dizer que o grampo era legal. Por que o senhor mentiu para o ministro Teori? Por que o senhor escondeu informações do Supremo Tribunal Federal? Quero também lhe dizer, o advogado da Odebrecht, Tacla Duran, denunciou o advogado Marlos Arnes de ser extorquido em mais de R$600 mil e mostrou o depósito para o jornalista Jamil Chad. Ele também acusou o advogado Zucoloto. Isso é sobre a Odebrecht. Eu quero te fazer perguntas bem objetivas, o senhor diz sim ou não, pode ser com a cabeça. Sua esposa, Rosângela Moro, trabalhou ou teve escritório com os advogados Marlos Arnes e Carlos Zucoloto, sim ou não? Gostaria que o senhor respondesse agora, objetivamente. Outra pergunta. Por que não? Se ele não tem nada a temer, pode...
durante a fala. Outra pergunta, o senhor ou sua esposa mantêm ou mantiveram alguma conta no exterior? Sim ou não? Já receberam direta ou indiretamente valores do exterior? Dos States. O senhor já fez viagem ao exterior? Porque eu, sem querer, cliquei aqui. Tá. Então, o senhor já fez viagens ao exterior acompanhado do advogado Zucoloto? Sim ou não? Ele já fez pagamentos em favor do senhor nessas viagens? Passagens, hospedagens, restaurantes? Sim ou não? A questão colocada pela deputada Gleisi. O sistema judicial tem erros e acertos, existem recursos exatamente para essa discussão. Juízes divergem sobre valoração de fatos, divergem sobre valoração de direito. Tem erros e acertos, não. Tem competentes, incompetentes e calhordas canalhas que manipulam resultados de julgamentos, investigações e a instrução do processo em favor próprio, né, para tirar proveito disso. Mas não tem tantos erros e acertos, não. A justiça é quase como a matemática, tem que ser exata, não pode atropelar, não pode fazer por conta própria, não pode ser por convicção, tem que ter materialidade, provas, tem que ter uma coisa muito concreta para se chegar ao resultado final. É como se fosse uma equação. Não pode errar no caminho da equação, não pode errar onde coloca o X na equação, porque senão o resultado final é totalmente diferente. Não pode errar em colocar um sinal de mais ao invés de mais colocar de menos. Não pode, porque senão o resultado final da equação é totalmente diferente ou inexistente. Da mesma forma que você conduziu o processo da Lava Jato contra o Lula, teve que colocar um fator inexistente no seu resultado final, porque você não tinha provas, porque você foi um canalha, entendeu? Na sua sentença, você teve que forjar até a sua sentença, inventar uma sentença, porque você não tinha a materialidade. Então a justiça não é feita de erros e acertos, é feita por pessoas competentes, incompetentes ou maldosas, canalha, como o senhor foi, né, tendencioso, malicioso, intencionalmente, apesar do seu pouco conhecimento, inclusive com a justiça, mas o senhor sabia o resultado final que o senhor queria nessa equação. Portanto, o senhor colocou os sinais, o X aonde o senhor quis e deu o resultado que o senhor quis. Mentiroso, porque qualquer um que acompanhou essa equação ou que acompanhou esse processo viu que o senhor trocou os sinais, trocou as letras, trocou os números, o senhor conduziu a equação da forma que o senhor quis e inventou o resultado final. Mentiroso. O fato de se ter uma decisão eventualmente reformada numa instância recursal superior não significa necessariamente que foi cometida alguma ilegalidade deliberada. Tenho muita consciência de que sempre agi com correção e com base na lei. Sim, essa mesma decisão que invalidou essa investigação, a Operação Sundown, foi uma decisão isolada do Superior Tribunal de Justiça, contrária à jurisprudência da própria Corte, que vigora até hoje. Foi uma tentativa de mudar a jurisprudência que não prosperou, mas acabou invalidando esse caso específico. Eu já mencionei, jamais vazei qualquer conteúdo submetido a sigilo no âmbito da Operação Lava Jato. Não tenho nenhuma relação com o advogado Marlos Arnes. Nem Zucoloto. O que existe em relação a esse indivíduo que se encontra na Espanha, o tal do Tapa Duran, é uma pessoa investigada e acusada por ter lavado dinheiro para a Odebrecht, certo? Essa pessoa fugiu do Brasil e se encontra refugiado, tem mandado de prisão vigente aqui no Brasil e as acusações contra essa pessoa são muito graves. A pessoa começou a fazer declarações, nem sei se ele tem alguma relação, contratou de fato esse advogado. O advogado, até onde eu tenho presente, é uma pessoa com absoluta correção, inclusive parente de um senador do Paraná, né? Também que se destaca por um grande comportamento probo e correto. Relativamente à referência à minha esposa, lamento, repudio essa sua afirmação, né? Eu acho assim muito baixo, acho muito baixo. A minha conduta pode ser atacada Lava Jato,
Mas colocar familiar que não tem qualquer relação com Eu só fiz uma fatos, pergunta, Não, não afirmei. repudio a insinuação. Ela é advogada do caso também. Ela participa. Não atacou ninguém, foi feita uma pergunta. Parabéns. O senhor tem que perguntar sobre o marido dela, senhor presidente. Continue a responder. Bem, eu repudio essa insinuação. Perfeito. Em relação ao advogado Carlos Goloto, igualmente, é um advogado trabalhista, é de fato um amigo da família, não tem nenhuma relação com Lava Jato, com investigado, com o processo da Lava Jato. Fizeram, lamentavelmente, ataques contra ele para tentar me atacar. Né? É uma coisa assim tão deplorável que eu acho assim, olha, acho deplorável ataques sem base, porque se trabalha contra nesses processos, aplicando a lei contra a corrupção. Mas começa a atacar parente, amigo, que não tem nada a ver. Igual Lula, a Eu família acho do Lula, realmente né? muito. O que o senhor fez com a Eu família acho do baixo. Lula, hein? Gente, olha, não vamos interpelar o ministro no momento da Repõe o fala. tempo para ele poder Por responder as favor. outras. Em relação às questões, conta no exterior, coisa assim, isso é maluquice, né? Não tem nada, não tem conta no exterior ou coisa que fala. Nunca recebi dinheiro do exterior, sempre agi com absoluta correção em relação aos meus procedimentos. Se alguém quer me acusar disso, então apresente algum elemento. Não existe nada, nada. Tá? Não sou eu que sou investigado por corrupção. Olha, eu vou dizer a verdade para vocês. Parabéns à nossa presidenta do partido, do PT. Não por acaso que eu estou de camisa vermelha. Eu também sou petista, sou filiado. Parabéns à nossa presidência, a nossa presidenta nacional do PT, a nossa amiga Gleisi Hoffmann, companheira de longas datas, de luta, de resistência quando está no auge, quando está na dificuldade, quando está no poder, quando está contra o poder, quando está na oposição. Ela sempre firme, e não é por acaso que ela tem tanto tempo a direção à frente do PT e nas negociações. No embate, ela também faz esse papel aí de enquadrar esses grandes figurões da direita, né? Da extrema direita, do lavajatista, né? Essa galera aí, ela sempre combateu e combateu bem, com a verdade, com o diálogo, com a primacia de uma pessoa que é altamente preparada, além de ser gente fina, gente boa, já conheci pessoalmente, mas colocou o marreco no lugar. O Pato Rouco de Curitiba precisava, nesse momento, ser desmascarado por tudo que ele cometeu, por tudo que ele fez, as injustiças que o Moro cometeu. A Gleisi combateu muito bem, as perguntas foram muito objetivas, bem elaboradas, bem pautadas para colocar o marreco no lugar dele, o marreco que está prestes a ser caçado, o marreco está com os dias contados. Eu não sei se nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, que você está assistindo aqui, esse vídeo de manhã, de tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, o marreco já vai estar perdendo esse mandato. Olha, é muito pouco pelo que ele fez, a gente não vai aceitar que a justiça ou que alguém, olha, vamos mudar aqui, caçou o marreco, tá bom. Não tá bom, não tá bom, o Dallagnol já tá caçado, não tá bom, a gente não tá satisfeito, ninguém pode ficar quieto, ninguém pode aceitar apenas isso para o cara que cometeu tantos crimes contra o Brasil, contra o emprego, contra a nossa economia, contra a democracia, participou diretamente de um governo genocida, fazendo vista grossa para todos os crimes praticados do ladrão de joia o tempo todo, passou pano, foi apoiar na reta final da campanha. A gente não vai aceitar, porque a gente sabe que ele tinha lado, juiz não pode ter lado, ele tinha lado, ele tinha intenção, ele tinha pretensão de ser presidente, de ter cargo no STF, de ser escalado a ministro, mas olha, graças a Deus ele não teve nada, né? Se contentou com o cargo de senador por pouco tempo, que já demorou demais. Eu não sei como um cara desse consegue ainda ser senador, ter voto, e a justiça permite que ele exerça essa função depois de tudo que ele praticou contra o Lula, contra o Brasil e contra a nossa democracia. Chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Moro na cadeia, Bolsonaro na cadeia. Não aceitamos nada, a nossa equação, né? Não aceita outro resultado. Equação no segundo grau tem duas raízes reais. Uma é Moro na cadeia, a outra é Bolsonaro na cadeia. É o mais e o menos. Dois farinha do mesmo saco na cadeia.